com a Fernanda, para eu liberá-la para o almoço, a gente falando em almoço aqui, com a boa notícia para os setores da economia afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, que passou a vigorar, tarifaço de 25%, tá? Governo Lula anuncia 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas atingidas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Quais são esses setores, os principais setores, Fernanda? São aqueles setores, Ari, que acabaram sendo prejudicados por causa dessas exportações, importações em relação aos produtos que foram taxados. A gente tinha trazido aqui ontem essa informação de que o governo iria anunciar 13 bilhões de reais para empréstimos e financiamentos para esses setores. Aí houve uma parceria com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e esse valor aumentou para 18,5 bilhões. A gente também trouxe ontem a informação de que esse era o valor da procura, da demanda desses setores, ultrapassava 18 bilhões, então o governo resolveu anunciar justamente esse valor. A partir de agora, esses setores vão poder procurar o BNDES e buscar linhas de financiamento com crédito facilitado e também com juros baixos. A gente preparou uma cartela com algumas informações em relação a esse anúncio que foi feito ontem com a presença do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. O investimento total do Plano Brasil Soberano 3, que foi anunciado ontem à tarde, é de 18,5 bilhões, como eu falei. Os recursos não utilizados do Brasil Soberano e também provenientes das negociações de produtores agrícolas vai somar 13,5 bilhões de reais que serão utilizados para esses investimentos. Além disso, mais 5 bilhões de reais virão dessa parceria do governo federal, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Indústria e Comércio com o BNDES, totalizando o valor que será investido para esses financiamentos. A gente tem numa outra cartela a destinação desses financiamentos. Serão para empresas afetadas pelas tarifas comerciais dos Estados Unidos, o tarifaço de 25%, como é o caso dos setores de aço, alumínio, o setor automotivo, o setor de madeira, de máquinas e também outros que acabaram sendo afetados. Além disso, esse financiamento também vai servir para setores industriais estratégicos, como é o caso do setor de fertilizantes, setor farmacêutico, têxtil, de minerais críticos também, entre outros, e para os setores que tiveram exportações para o Golfo Pérsico afetados. Esses serão os principais setores que serão beneficiados aí pelo Plano Brasil Soberano 3. Essa é uma forma mais urgente que o governo encontrou de socorrer esses setores e minimizar o impacto das tarifas impostas pelo governo americano. Fernanda Duarte, esse aporte de dinheiro ele é crucial para alguns setores, como você acabou de explicar. Por quê? Por exemplo, setor de madeira que prepara a madeira que os americanos constroem suas casas. Essas empresas elas foram construídas e adaptadas só para o mercado americano. Não tem como, de uma hora para outra, você colocar para o mercado asiático ou para o mercado europeu. Tem que fazer uma adaptação. Então, há alguns setores que realmente são mais atingidos. E aí, Franci, é o jeito de abrir o cofre para garantir a geração de emprego, para garantir, sobretudo, o emprego, porque esses setores é aquele setor que manufaturado, que emprega gente. Porque o agro emprega pouca gente, gera muito imposto, mas não tem muito trabalhador no agro, é muito automatizado. Mas o manufaturado não, tem gente trabalhando. E além da empregabilidade, Ari, também ajuda a manter a indústria na ativa, porque, inclusive, essa é uma preocupação muito grande do atual governo, que a gente lembra que, inclusive, lançou um programa de reindustrialização para aquecer a indústria nacional, para também renovar e atualizar esse parque industrial. Então, esse projeto não pode ser prejudicado por esse tarifaço. Então, para, inclusive, manter indústrias na ativa, é essencial essa liberação, e é algo que já aconteceu no ano passado, durante o tarifaço. E como eu aposto que esse tarifaço tem prazo de validade, acredito que é uma medida que vai durar pouco tempo, porque os Estados Unidos têm mais a perder do que o Brasil. O que o Lula está fazendo ali, Cíntia, é uma medida emergencial e, enquanto isso, a diplomacia age para tentar
desidratar a lista de produtos sobretaxados, Cíntia. É a única vitória possível, né? É diminuir a lista. Não tem vitória possível no radar. Pelo contrário, há a possibilidade de, inclusive, sair ampliando, né? Ontem eles divulgaram uma outra tarifa, que eu não vou me lembrar aqui qual é, mas não só para o Brasil, mas para vários países, mas que também afeta o Brasil. Então, a única coisa possível no momento, diante de qualquer negativa, e porque o próprio Itamaraty já percebeu, como o governo brasileiro, obviamente, já compreenderam, e a nota dizia isso, a nota da Presidência da República, né, depois da tarifa e da fala do Marco Rubio, que é uma questão política. Então, é uma questão política, é uma questão dos Estados Unidos querer interferir na eleição, no processo eleitoral brasileiro. Então, é isso, é com isso que está se lidando. E, é claro, temos aí, no meio do caminho, essa tentativa de barrar o processo eleitoral com imposição de tarifas. Uma chantagem econômica. Sem dúvida, é uma chantagem econômica. E o Eliezer, eu queria que você amarrasse para eu liberar a Fernanda, as pesquisas mostram que o brasileiro critica o Trump, e essas tarifas estão associadas à família Bolsonaro. Foi um tiro no pé? Com certeza. Eu fico até me perguntando se, inicialmente, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, realmente pensaram que essa estratégia de fazer com que os Estados Unidos viesse a taxar o Brasil fosse realmente positiva. Eu fico imaginando se eles vibraram com essa ideia, porque é um desastre, e isso dá crédito ao governo, que tenta reagir e vem conseguindo reagir. Eu confesso que eu lamento ter que aplicar, melhor dizendo, 18 bilhões de reais numa crise evitável. Esses 18 bilhões poderiam ir para a saúde, educação, segurança, enfim, infraestrutura, cultura, esporte, tantas outras necessidades do Brasil, mas o governo precisa reagir, tentar dar alguma estabilidade a empresas que geram emprego, enfim. Então vai aportar 18 bilhões por uma causa evitável, né? Mas, assim sendo, dada a circunstância, o governo acerta com essa medida emergencial e a família Bolsonaro não tem como se desvincular mais. Não adianta tentar dizer que não era isso, tentar desfazer, porque, de fato, quem iniciou toda essa crise na relação diplomática dos Estados Unidos com o Brasil foram os Bolsonaros. Fernanda, para encerrar e liberar você aí, para você almoçar com o nosso amigo Fábio, essa movimentação da família Bolsonaro de sobretaxar, né, o Brasil foi um tiro no pé porque o próprio Flávio depois quis recuar. Aí disse, não, eu vou pedir o Trump para segurar, não é bem assim, talvez não seja... Mas aí ficou tão contraditório, porque pediu e depois voltou atrás, recuou, quando voltou atrás colocou lá digital dele no pedido, né? Houve uma sucessão de infelizes coincidências, né? Porque por mais que o senador Flávio Bolsonaro quisesse negar que ele foi lá, que ele pediu o tarifaço, o anúncio em relação à imposição das tarifas aconteceu um dia depois da reunião dele com o Trump nos Estados Unidos. Então, isso, mesmo que ele não tivesse pedido, mesmo que não tivesse sido iniciativa dele, acabou colando nele essa imagem de que sim, foi ele, ao lado de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, que pediram essa sanção para o Brasil. Ele tentou recuar, como você disse, tentou dizer que havia pedido, chegou aí aos Estados Unidos participar de um seminário e pedir que essas sanções só acontecessem depois das eleições, mas aí o estrago já estava feito, a vinculação à imagem dele já tem sido feita pela maioria dos brasileiros. E um outro fator agravante foi justamente esse, ele ter pedido ao governo americano não para retirar as tarifas, as sanções, mas para deixar para depois das eleições. E que, independente de quem ganhasse, quem tivesse aqui no Palácio do Planalto teria que arcar com os prejuízos e as responsabilidades desse pedido, o que desgastou ainda mais a imagem de Flávio Bolsonaro, até porque isso acabou dando ao Palácio do Planalto e à pré-campanha do presidente Lula todo o discurso da questão da defesa da soberania e as ações do presidente Lula com o socorro às empresas e também com a tentativa de negociação com os Estados Unidos tem fortalecido ainda mais esse trabalho que o governo federal tem feito para defender a soberania brasileira. Agora sim, Fernanda, vou liberar você, mas com o compromisso de amanhã, na sexta-feira,
você retornar conosco aqui no Agora Brasil. Amanhã e sempre. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Muito bem. Vamos colocar mais algumas participações, minha querida Nájila Alves. Você é o nosso